A Rádio América de Uberlândia apresenta Evangelização no Lar, um programa do diálogo conjugal a serviço da família. Boa tarde, ouvintes da Rádio América, AM 580 kHz, a rádio da família. Entramos no ar com o programa Evangelização no Lar, produzido e apresentado pela equipe de comunicação do Diálogo Conjugal do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Uberlândia, que tem como santo protetor o Santo Padre Pio. Com muita alegria partilharemos com você, caro ouvinte, palavras e pensamentos, orações e músicas escolhidas para nossa reflexão de hoje. Que nossa voz seja acolhida em seu lar, como um recadinho que Jesus lhe envia, especialmente ao coração de todos aqueles que creem, confiam e esperam no Senhor. A família Diálogo Conjugal solidariza-se a Emília e filhas pelo passamento do nosso querido irmão Jorge, o Jorge da Emília, que tanto trabalhou e cuidou do nosso movimento. Senhor da vida e dono de nossos destinos, em tuas mãos depositamos silenciosamente este ser querido que foi embora. Acabou-se o combate, para ele já não haverá lágrimas, nem pranto, nem sobressaltos. O sol brilhará para sempre em seu rosto, e uma paz intangível assegurará definitivamente suas fronteiras. Silêncio e paz. José Ricardo e Soraya, Marco Túlio e Maria Geni, representantes da equipe de comunicação neste programa de hoje, estarão com vocês e desde já agradecem a sintonia e a participação. Ressaltamos os nossos patrocinadores que tornam possível as ações da equipe de comunicação do Diálogo Conjugal, evangelizar famílias através do nosso site www.dialogoconjugal.com.br, da nossa revista O Vagalume, de edição mensal, e do nosso programa Evangelização no Lar, sempre aos sábados, das 12 às 13, aqui na Rádio América, a rádio da família. Nosso agradecimento ímpar a Plastilar, utensílios e equipamentos, Eletromac, tudo para iluminação, Billy, segurança eletrônica, Center Lanches, self-service, Gráfica Cortes, mais que impressões, Corp Service, terceirização de mão de obra, Scamesc N, espaço clínico para o seu bem-estar. Agradecemos ao Neilton, técnico de som da Rádio América, pela valiosa companhia e contribuição. São 12h05. Querida família Diálogo Conjugal e Comunidade, o tema de hoje girará em torno de formação humana, primeira infância, educação escolar e família. É com muita alegria que estaremos com vocês até às 13 horas, trazendo como convidada a educadora Denise Risotto, mestre em educação, pedagoga com larga experiência em ensino fundamental, também mãe, avó e dialoguista. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. É com prazer que retorno à Rádio América para um bate-papo sobre família, o relacionamento pais e filhos, educação formal no sentido da vida escolar e, consequentemente, os reflexos destas vivências na formação do ser humano. Eu sou Denise do Lutero. Nós fizemos o 67º Diálogo Conjugal. Temos 3 filhos e um neto. Faremos neste momento uma oração para você, Denise, pelos nossos ouvintes, entregando a Jesus a nossa fala desta tarde, de modo que estejamos em sintonia com Deus e com todos que estejam de coração aberto para ouvir-nos, enquanto instrumentos de Deus, servos seus. Deus, vós sois nosso Pai. Ó divino Pai eterno, como é bom saber que vós sois nosso Pai e que nós somos filhos seus. Pai, nós cremos no vosso amor por nós. Nós cremos que nos amais com um amor infinito. Cremos que és infinitamente sábio, poderoso e bom. Nós cremos, Senhor, mas aumentai a nossa esperança e a nossa caridade. Ensinai-nos, Jesus, a nos abandonarmos à vossa condução, como uma criança nos braços de sua mãe. Pai, com confiança vos pedimos, dê-nos sabedoria neste momento
e use-nos como instrumentos da sua palavra. Dai-nos a luz, a força e a graça do vosso Espírito. Amém. Informamos aos nossos ouvintes que hoje teremos sorteio de brindes. Para concorrer, ligue 3292-0406 e 3292-0407. Cada ligação terá um concorrente. Você estará concorrendo a um livro, A Ponte, de José Augusto Nasser, editora Canção Nova. Uma torta de frango, Lurdinha Quitandas, 3236-3448. Uma semijóia, um brinco, oferecida por Carla Faria do Márcio, 128, Diálogo Conjugal, 991830006. Um pacote de petiscos de tilápia Biopeixe, 3212-9744. Uma camiseta Baby Look com estampa do Papa Francisco, um oferecimento de mosaiqueria. Um pacote de quibe de tilápia Biopeixe, 3212-9744. Os premiados deverão retirar seus brindes em até 15 dias. Faremos hoje uma reflexão sobre formação humana, primeira infância, educação escolar e família. São 12h08. Caros ouvintes, liguem, participem. Iniciaremos nesse instante a nossa reflexão. Sobre formação humana, iniciaremos então a nossa conversa no início de tudo, a gestação. O Dr. José Martins Filho, muito respeitado no Brasil, com 40 anos de estudo sobre infância, pesquisador da Unicamp, onde também foi reitor e vice-reitor, escritor e autor de 8 livros, é membro da Academia Brasileira de Pediatria e também um dos responsáveis por pressionar as autoridades para aumentar a licença maternidade no Brasil de 3 para 4 meses, defendendo de forma incisiva a importância da presença dos pais nos primeiros 1000 dias, que são os 9 meses de gestação até mais ou menos 2 anos. Segundo ele, o afeto, o carinho e a atenção são nutritivos. Ele reforça também que, com uma primeira infância abandonada de afeto, não de dinheiro, comida ou vacina, mas de afeto, a criança pode se tornar um adulto violento no futuro pela carência afetiva nos primeiros meses ou nos anos de sua vida. Por isso, a mãe e o pai devem revezar na atenção da qualidade de tempo que se dedica ao filho. Para o pediatra José Rubens, a mãe voltar ao trabalho aos 4 ou 5 meses é uma injustiça social. As crianças precisam saber que são amadas. Se a família, a sociedade e o governo soubessem disso, segundo o pediatra, teríamos um futuro melhor para a humanidade. O doutor afirma ainda ser imprescindível a formação do vínculo familiar, só possível com uma maternidade e uma paternidade conscientes. Como mãe, Denise, o que você nos diria sobre a sensação da mulher ao saber que carrega um ser em seu ventre? Bom, é uma graça divina que só pode ser compreendida por quem recebe essa graça. Ela nos enche de amor e dá origem a uma vida de doação, pois ser mãe é doar sempre, do alimento ao afeto. O tempo, tudo é doação. Mas também temos que agradecer muito, pois ver os filhos crescerem, se tornarem pessoas de bem, honestas, é uma alegria imensa. Nossa reflexão de hoje se inicia no princípio da vida. Gerar, gestar, um filho é a maior dádiva de uma mulher, maior presente de Deus. Mas ao nascer, essa criança precisa de cuidados especiais, zelo e presença familiar, paterna e materna, como falaremos a seguir. Para nós que somos mães, há uma canção que nos emociona bastante, porque realmente um filho é um milagre de Deus, que Deus dá à mulher. Ouviremos a música Milagre da Vida, com Cristina Mel. Em seguida, iremos para o intervalo. Retornaremos daqui a pouco. Mesmo de ter um nome
Center Lanches, aqui você encontra o melhor lanche da cidade. Experimente deliciosos pastéis e vitaminas de dar água na boca. Conheça também nossa opção em refeições. Center Lanches, 35 anos, servindo com qualidade e bom atendimento. Avenida Floriano Peixoto, no Juca Ribeiro. Corpus Service, um novo conceito em terceirização. A Corpus Service coloca à disposição mais que uma empresa de limpeza empresarial, um verdadeiro centro de soluções que oferece ao mercado um mix de serviços especializados. A Corpus Service é a única empresa capaz de reduzir seu efetivo de limpeza e conservação em até 30%. Corpus Service. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação, do padrão ao acabamento, produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços: Avenida Floriano Peixoto 2695, telefone 3232-5640, e a Avenida Vasconcelos Costa 525, telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. A Prastilá tem os equipamentos que você precisa para montar ou ampliar sua empresa, seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Prastilá tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Ouça alguns de nossos preços: fogão industrial 2 chamas duplas, apenas R$329. Extrato de suco semi-industrial, R$129. Temos os melhores preços em ventiladores e churrasqueiras. A Prastilá, o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Avenida Floriano Peixoto 1475, telefone 3235-6565. Prastilá, artigos para restaurante. Pensou em sistema de segurança para sua casa, comércio, condomínio, empresa? Procure a Bili Segurança Eletrônica. Telefone 3215-0766. Kit de câmeras de seguranças, motor e controles para portões, cerca concertina e elétrica, kit de alarme, interfones, vídeo porteiro, antena de TV e parabólica é na Bili Segurança Eletrônica. Telefone 3215-0766. Avenida Salomão Abraão 321, esquina com a 5, no Santa Mônica. Escamesc N, espaço de dança especializado em perca de peso e manutenção da boa forma. Escamesc N, Praça João Jorge Cury 48, no Roosevelt. Telefone 98843-1829. Gráfica Cortes, uma empresa que produz pensando no sucesso e nos resultados satisfatórios de nossos clientes. Gráfica Cortes, impressão à altura das melhores criações. Avenida Cleanto Vieira Gonçalves, 666, Jardim América. Telefone 3215-5767. Evangelização no Lar, um programa do diálogo conjugal a serviço da família. Caro ouvinte, você está ouvindo o programa Evangelização no Lar, transmitido pela Rádio América, a rádio da família. Agradecemos aos nossos patrocinadores e a você que participa conosco. Teremos sorteio de brindes. Basta ligar para os telefones 3292-0406 e 3292-0407. Cada ligação terá um concorrente. Aguardamos a sua ligação. São 12h18. Denise Risotto, o primeiro conselho do médico pediatra do qual falamos no primeiro bloco é: abrace, acaricie, converse, amamente e fique bem juntinho do seu bebê. O vínculo é fundamental e a amamentação é indispensável. Você concorda com esta afirmação? Com certeza, pois o afeto dará segurança à criança. E ela, percebendo que é amada, crescerá saudável. E isso vai ter reflexo no futuro, na adolescência, na fase adulta, tornando uma pessoa equilibrada e amorosa. Algumas pesquisas apontam que muitos problemas que são apresentados na adolescência e na fase adulta têm origem na fase intrauterina e nos primeiros anos de vida. Um dos principais fatores é a falta do afeto. Outra questão relevante é sabermos que a criança aprende aquilo que vive.
Assim, a criança que vive em um lar onde há amor e respeito e onde há Deus, que Deus está presente naquele lar, ela aprenderá a respeitar e a amar as pessoas. Portanto, temos que ter muito cuidado com o que fazemos e não só com o que falamos. Muito bem, Denise. Hoje as mães, mesmo não trabalhando fora, estão optando por colocar seus filhos em creches. O que você diria a elas? Bom, é uma pena, né? Pois afasta a criança do aconchego, do carinho e dos cuidados maternos. Sabemos que existem situações em que a mãe não tem opção. Ela tem que trabalhar, ela tem que colocar seu filho em uma creche. Mas quando for possível, é fundamental cuidar da criança no seio familiar. Nos primeiros anos de vida, isso é imprescindível. A família é a primeira e a mais importante escola para a criança. É na família que a criança vai aprender os valores, a conviver, a respeitar, a compartilhar. A escola também trabalha esses valores, mas é função da família, dos pais, educar seus filhos para que no futuro eles sejam adultos conscientes, um cidadão que saiba respeitar e seja respeitado. Muitos pais ficam ansiosos por colocarem seus filhos na escola o quanto antes, temendo que ele não desenvolva como os outros que estão na escola. Mas a creche, a escola, por trabalhar com muitas crianças, ela não tem condição de suprir o afeto, a segurança, tudo aquilo que os pais oferecem. E nós sabemos que tem alguns estudos que relatam que crianças que vão cedo para a creche desenvolvem algumas áreas, principalmente a motora, cognitiva, dentre outras habilidades. Mas estes estudos não investigaram as questões afetivas e nem o reflexo da falta dos pais na educação das crianças, que são tão pequenas. Por isso é importante equilibrar. Outra questão relevante é o fato de muitos pais que colocam seus filhos em creches, em escolinhas muito cedo, utilizarem a compensação com brinquedos para suprir a falta deles. Este é um erro comum e muito sério, pois o afeto não compra. O afeto, ele é uma coisa que é dada pelos pais. E a criança é perceptiva e logo vai entender que pode utilizar essa troca que os pais fazem do afeto com o brinquedo, e isso é muito perigoso. Temos que ter muito cuidado com isso. Sendo esta a única possibilidade dessas mães, que encaminhamentos são necessários ao escolher a creche ou a escola mais adequada ao seu filho? Bom, nós temos que pensar que se for crianças bem pequenas, as creches para bebês, elas têm que ter cuidadoras com boa formação, tem que ter um ambiente seguro e nós temos que observar o que é desenvolvido pelos cuidadores com esses bebês, ou seja, quais as atividades, que tipo de atividade de estimulação, de músicas que são trabalhadas, artes, jogos, dentre outras. Agora, para as crianças de maternal, a estrutura da escola também é importante, mas é fundamental observar que tipo de trabalho é desenvolvido com essas crianças, qual é a metodologia que a escola utiliza, se está de acordo com a faixa etária da criança, pois nós observamos que muitas escolinhas de maternal, elas às vezes trabalham com crianças de 2, 3 e 4 anos, como se estas já estivessem na fase de alfabetização. Não devemos queimar etapas em nenhuma das idades. Respeitar as características de cada fase é de suma importância. Até 6 anos, a criança ainda está muito ligada ao lúdico, ao brincar, aos brinquedos, à fantasia. Por isso é muito importante uma brinquedoteca, um espaço lúdico e professores capacitados para aproveitar esse canal de aprendizagem. As brincadeiras, na realidade, são espaços de aprendizagem. Ao brincar, as crianças exercitam diversas áreas do conhecimento, principalmente a linguagem, o raciocínio lógico-matemático, as relações interpessoais, dentre outras. É simples, basta você observar uma criança brincando com a outra e vai descobrir o vocabulário que elas têm, o que cada uma sabe sobre diversas questões.
E se os professores e pais souberem utilizar as brincadeiras como canal de aprendizagem, conseguirão trabalhar questões importantes para o desenvolvimento cognitivo, motor e até afetivo das crianças. Gostaríamos que você falasse aos nossos ouvintes, Denise, sobre este período que estamos vivendo neste mês de fevereiro, a volta às aulas e a rotina das famílias com o fim das férias. Bom, quanto ao tema da volta às aulas, uma questão pertinente é abordar sobre a dificuldade de adaptação, que é comum para algumas crianças, principalmente para aquelas que estão entrando pela primeira vez na escola e aquelas que mudam de escola. Muitas vezes os pais atrapalham, querendo ajudar, pois esse processo ele é muito delicado. E os pais, ao não confiarem na escola, passam isso para as crianças. E as crianças percebem essa insegurança dos pais e ficam também inseguras. E a escola, por sua vez, nem sempre promove um acolhimento correto com os novos alunos. É preciso inserir algumas práticas que façam as crianças se sentirem acolhidas e os pais tenham confiança na escola que escolheram para seus filhos. O processo de adaptação para as crianças menores é mais longo. Por isso, a maioria das escolas adota o sistema de ir aumentando o horário gradativamente ao longo da semana para que a criança se acostume com a escola. Outra estratégia é escolher uma criança que já tenha se adaptado para ser o anjo da guarda do coleguinha que está sofrendo nesse processo de adaptação. Assim, essa criança estará sempre do lado do outro, acolhendo e o acompanhando nas atividades. Visto que é uma professora, a professora ela tem muitos alunos, ela não pode ficar o tempo todo ao lado só de uma criança. No caso das crianças maiores, esse processo, apesar de sofrido, é mais fácil, mas temos alguns casos de bullying, onde as crianças que chegam de outras escolas são rejeitadas. Isso não é comum, mas os professores devem ficar atentos e criarem dinâmicas de interação para acolher o colega novato e não deixarem que ele sofra discriminação e nem preconceito. Sabemos que a maternidade é um elo perfeito entre mãe e filho, criador e criatura, e que a amamentação um ato de amor. Daí a afirmação: bendita sejas, mãe, te amo com amor eterno. Quero colocar minha vida em tuas mãos e sentir que podes ninar-me, mãezinha, com tua proteção. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações. Continuemos nossa reflexão de hoje, refletindo com a cantora Adriana em Colo de Mãe. Cheia de graça, bendita sejas, mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração. Quero então colocar minha vida em tuas mãos, sentir que podes ninar-me, mãezinha, com tua proteção. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és.
Gráfica Cortes, uma empresa que produz pensando no sucesso e nos resultados satisfatórios de nossos clientes. Gráfica Cortes, impressão à altura das melhores criações. Avenida Cleanto Vieira Gonçalves, 666, Jardim América. Telefone 3215-5767. Escamesc N, espaço de dança especializado em perca de peso e manutenção da boa forma. Escamesc N, Praça João Jorge Cury 48, no Roosevelt. Telefone 98843-1829. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento. Produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto, 2695. Telefone 3232-5640. E a Avenida Vasconcelos Costa, 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. A Prastilá tem os equipamentos que você precisa para montar ou ampliar sua empresa, seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Prastilá tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Ouça alguns de nossos preços: fogão industrial 2 chamas duplas, apenas R$329. Extrato de suco semi-industrial, R$129. Temos os melhores preços em ventiladores e churrasqueiras. A Prastilá, o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Prastilá, artigos para restaurantes. Center Lanches, aqui você encontra o melhor lanche da cidade. Experimente deliciosos pastéis e vitaminas de dar água na boca. Conheça também nossa opção em refeições. Center Lanches, 35 anos, servindo com qualidade e bom atendimento. Avenida Floriano Peixoto, no Juca Ribeiro. Pensou em sistema de segurança para sua casa, comércio, condomínio, empresa? Procure a Bili Segurança Eletrônica. Telefone 3215-0766. Kit de câmeras de seguranças, motor e controles para portões, cerca concertina e elétrica, kit de alarme, interfones, vídeo porteiro, antena de TV e parabólica é na Bili Segurança Eletrônica. Telefone 3215-0766. Avenida Salomão Abraão, 321, esquina com a 5, no Santa Mônica. Corpus Service, um novo conceito em terceirização. A Corpus Service coloca à disposição mais que uma empresa de limpeza empresarial, um verdadeiro centro de soluções que oferece ao mercado um mix de serviços especializados. A Corpus Service é a única empresa capaz de reduzir seu efetivo de limpeza e conservação em até 30%. Corpus Service. Evangelização no Lar, um programa do diálogo conjugal a serviço da família. Queridos ouvintes da Rádio América, retornamos com o programa Evangelização no Lar, hoje em um bate-papo com Denise Risotto, que é mestre em educação, também com larga experiência em educação fundamental, aqui no estúdio conosco. São 12 horas e 34 minutos. A pedido dos ouvintes também, repetiremos o nome do pesquisador e pediatra ao qual nos referenciamos no bloco anterior. Ele é da Unicamp, Dr. José Rubens Filho, membro da Academia Brasileira de Pediatria. Os 8 livros publicados e os áudios e palestras você encontra na internet. É só digitar o nome dele, Dr. José Rubens Filho. Você que nos ouve aí de casa, quer ganhar um brinde? Ligue, participe. Participe. Telefone 3292-0406 e 3292-0407 para concorrer ao sorteio. Cada ligação terá apenas um concorrente. Os premiados deverão retirar seus brindes em até 15 dias. Vamos contar a vocês, ouvintes da Rádio América, uma história de autoria de Ruth Rocha, escritora brasileira de livros infantis, membro da Academia Paulista de Letras, com mais de 1 milhão de livros vendidos, sendo 123 títulos publicados em 25 idiomas. Ruth Rocha é paulista, tem 85 anos e vive em São Paulo.
A história é mais ou menos assim, caro ouvinte. A escola tinha todo tipo de vidros. Os alunos chegavam e entravam direto no vidro. O vidro dependia da classe em que se estudava e iam crescendo à medida que os alunos passavam de ano. Se não passassem de ano, tinham que usar o mesmo vidro do ano passado, coubesse ou não coubesse. Os professores fechavam bem a tampa do vidro e se alguém ameaçasse sair, ganhava um coque na tampa. Então, ninguém se mexia, ninguém conversava. Aliás, nunca ninguém se preocupou em saber se os alunos cabiam nos vidros. Os muito altos, de repente, se esticavam e as tampas do vidro saltavam longe, às vezes atingindo o professor. Ele ficava louco da vida e atarrachava a tampa ainda com mais força, que era para não sair mais. Ninguém escutava direito o que os professores diziam e os professores não entendiam o que os alunos falavam. Meninos e meninas só respiravam direito na hora do recreio ou na aula de educação física. Mas então, todos já estavam desesperados de tanto ficar preso e começavam a correr, a gritar, a bater uns nos outros. Os alunos não estavam acostumados a ficarem livres. Dizem que uns usavam vidros até em casa. Nunca sabiam inventar brincadeiras, não davam risada à toa, uma tristeza. A professora dizia que ela sempre tinha usado vidro, até para dormir, por isso é que ela tinha boa postura. Certa vez apareceu na escola um menino favelado, carente, essas coisas que falam, que as pessoas dizem para não dizer que o coitado era pobre. Aí não tinha vidro para botar esse menino. Então os professores acharam que não fazia mal não, já que ele não pagava a escola mesmo. Esse menino começou a assistir às aulas sem entrar no vidro. Engraçado é que ele desenhava melhor que qualquer um, respondia perguntas mais depressa que os outros e era muito mais engraçado. Os professores não gostavam nada disso, porque ele era um mau exemplo para os demais, que morriam de inveja dele ao vê-lo espreguiçar, ficar com a perna esticada e até meio que gozava a cara dos que viviam presos. Aos poucos, cada dia um aluno não queria mais entrar no vidro. Quando muitos se recusaram a ficar dentro dos vidros, um professor perdeu a paciência e chamou o diretor, que chegou desconfiado, apostando que era uma rebelião causada pelo aluno novato, e dizia: é um perigo esse tipo de gente aqui na escola. O diretor ficou uma fera e ordenou que todos voltassem para os vidros. Todo mundo começou a correr do diretor e na correria derrubaram muitos vidros. Ao descobrir que a maior parte dos vidros estava quebrada e que ia ficar muito caro comprar aquela vidraria toda de novo, o diretor mandou todo mundo para casa, enquanto ele pensaria num castigo bem grande para o dia seguinte. O diretor pensou bastante e resolveu falar a todos que existiam umas escolas que não usavam vidros e que dava bem certo, que as crianças gostavam muito mais e que daquele dia em diante ia ser assim, nada de vidro. Cada um podia se esticar um bocadinho, não precisava ficar duro nem nada, e que a escola agora ia se chamar Escola Experimental. Este contexto, trazido pela Ruth Rocha, é bastante trabalhado em escolas com professores e também em cursos de formação de professores. O nome da história é Quando a Escola é de Vidro. Uma parte me chamou mais atenção, aquela que diz: os alunos não estavam acostumados a ficarem livres. Dizem que os usavam vidros até em casa. Nunca sabiam inventar brincadeiras, não davam risada à toa, uma tristeza. A professora dizia que ela sempre tinha usado vidro, até para dormir. Por isso é que ela tinha boa postura. Denise, o que dizer do vidro? A metáfora usada pela autora Ruth Rocha enquanto limitação de espaço, falta de liberdade e falsa disciplina. Bom, o vidro pode ser comparado a algumas metodologias que limitam a participação do aluno, que o tem apenas como mero depósito de aprendizagem, o que impede que ele crie, que ele tenha uma aprendizagem significativa. São metodologias que partem do princípio que o professor é o único que sabe e o aluno não pode questionar, pois se questiona, ele é indisciplinado. Mas temos assistido nos dias atuais algumas metodologias inovadoras que quebram com esse paradigma, pois o aluno é chamado a participar, a propor, a investigar. Assim, ele tem uma aprendizagem significativa, pois pesquisou, descobriu, criou. Podemos citar como exemplo a metodologia de projetos, que possibilita uma interação do aluno com o objeto de estudo, desde a proposta do tema escolhido para investigação até a culminância, que deve ser socializada, pois o conhecimento gerado
para ter uma relevância, deve ser comunicado às outras pessoas. Mas temos que ter cuidado ao falarmos de metodologia que dá autonomia e permite a participação constante do aluno, pois isso pressupõe um ambiente de respeito entre alunos e professores. Não é o faz o que quiser, mas é um trabalho responsável e orientado por professor que seja capacitado. Que relação podemos fazer desta história, Denise, que se passa na escola, com aquela que nós mesmos escrevemos e vivenciamos nos espaços pelos quais transitamos? Família, trabalho, a comunidade, né? Destacando-se questão da criatividade, do raciocínio e das relações interpessoais. Bom, como na escola, em nossa casa também devemos procurar o equilíbrio nas relações. Sabemos que no dia a dia essa tarefa não é muito fácil, pois o estresse do trabalho e até mesmo as dificuldades nas relações interpessoais com os familiares, muitas vezes nos fazem adotar posturas que limitam o nosso convívio. E observamos que algumas famílias, pais e filhos, se colocam dentro dos vidros, evitam dialogarem ou não conseguem se entenderem. Principalmente hoje, na era digital, com os celulares, as redes sociais, guiando as nossas vidas. É comum encontrarmos pais e filhos sentados em um mesmo ambiente, cada um teclando o seu celular, como se o outro ali presente não existisse. A falta de diálogo, de interação entre as pessoas, tanto no trabalho como na família, é o maior entrave para um ambiente criativo e respeitoso, pois as pessoas não permitem se conhecerem profundamente. Citamos a mensagem trazida nesta música, Sagrada Família, de Celina Carvalho. Logo após, um breve intervalo. Fique com a gente, não saia daí. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Na força do amor que tudo pode mudar. Pode mudar. Ama a tua família, o amor vencerá. Como foi feliz a Santa Família de Nazaré. A tua também será, se tiveres fé. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus,
Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento. Produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto, 2695. Telefone 3232-5640. E a Avenida Vasconcelos Costa, 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Corpus Service, um novo conceito em terceirização. A Corpus Service coloca à disposição mais que uma empresa de limpeza empresarial, um verdadeiro centro de soluções que oferece ao mercado um mix de serviços especializados. A Corpus Service é a única empresa capaz de reduzir seu efetivo de limpeza e conservação em até 30%. Corpus Service. A Prastilá tem os equipamentos que você precisa para montar ou ampliar sua empresa. Seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Prastilá tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Ouça alguns de nossos preços. Fogão industrial 2 chamas duplas, apenas R$329. Extrato de suco semi-industrial, R$129. Temos os melhores preços em ventiladores e churrasqueiras. A Prastilá, o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Prastilá, artigos para restaurantes. Center Lanches. Aqui você encontra o melhor lanche da cidade. Experimente deliciosos pastéis e vitaminas de dar água na boca. Conheça também nossa opção em refeições. Center Lanches, 35 anos, servindo com qualidade e bom atendimento. Avenida Floriano Peixoto, no Juca Ribeiro. Pensou em sistema de segurança para sua casa, comércio, condomínio, empresa? Procure a Bili Segurança Eletrônica. Telefone 3215-0766. Kit de câmeras de seguranças, motor e controles para portões, cerca concertina e elétrica, kit de alarme, interfones, vídeo porteiro, antena de TV parabólica é na Bili Segurança Eletrônica. Telefone 3215-0766. Avenida Salomão Abraão, 321, esquina com a 5, no Santa Mônica. Gráfica Cortes, uma empresa que produz pensando no sucesso e nos resultados satisfatórios de nossos clientes. Gráfica Cortes, impressão à altura das melhores criações. Avenida Cleanto Vieira Gonçalves, 666, Jardim América. Telefone 3215-5767. Escamesc N, espaço de dança especializado em perca de peso e manutenção da boa forma. Escamesc N, Praça João Jorge Cury 48, no Roosevelt. Telefone 98843-1829. Evangelização no Lar. Um programa do diálogo conjugal a serviço da família. São 12h48. O programa Evangelização no Lar retorna em seu último bloco, refletindo sobre formação humana, primeira infância, educação escolar e família. No primeiro e segundo blocos, falamos de infância. No terceiro, sobre educação escolar e neste último falaremos sobre educação familiar. Caros ouvintes da Rádio América, as ligações que concorrem aos brindes estão encerradas. Daqui a pouco faremos o sorteio e a divulgação dos ganhadores de hoje. Temos o exemplo da família de Nazaré. Maria, mãe santa e esposa exemplar. José, pai zeloso voltado ao seu lar. Jesus, filho amado em missão de salvar. Caminhos distintos, num só caminhar. Sabemos que a presença dos pais na família é muito importante. Ultimamente, os pais estão ausentes em casa e muito mais ainda na escola dos filhos. É notável que muitas famílias estão transferindo a responsabilidade da formação de seus filhos para a escola, confundindo educação com formação e, em outro extremo, deixando este compromisso para avós ou terceiros. Denise, como despertar estas famílias para a importância da convivência nas questões de formação para a vida, o que envolve caráter, ética, crença religiosa, princípios? Bom, a convivência familiar, ela é um espaço muito importante para a formação do indivíduo, para não dizer a mais importante.
E se os pais não ocuparem esse espaço, a escola, os amigos, a sociedade o fará. E se nós deixarmos isso, será muito arriscado. Se no dia a dia nossos filhos vivenciam exemplos de honestidade, de bom caráter, se são criados dentro de princípios religiosos, com certeza isso irá contribuir para a formação de uma pessoa ética, solidária e comprometida com o bem social. Se conseguirmos educar nossos filhos a partir desta convivência familiar, vamos colher os frutos quando eles forem adultos, pois serão testados pela vida. Serão tentados pelas drogas, pelas pessoas de mau caráter, mas nessa hora serão fortes e resgatarão os valores, os princípios que viveram e assimilaram ao longo de seu desenvolvimento, partilhando com seus pais e com sua família os momentos bons e ruins, nas alegrias e nas tristezas que muitas vezes temos que enfrentar, mas que nos fortalecem. Uma criança que tenha sido protegida e habitualmente dada a ela o que quer, desenvolve uma mentalidade do tenho direito e sempre se coloca em primeiro lugar, ignorando o esforço de seus pais. Em tudo isso, o mais importante é que a criança aprenda a apreciar o esforço e ter a experiência da dificuldade do desafio, aprendendo a capacidade de trabalhar com os outros e atribuir o devido valor. Uma última pergunta a você, Denise Risotto, sobre o olhar da educadora, mãe e avó. Se somos esse tipo de pais protetores, estamos realmente demonstrando amor ou estamos comprometendo a formação de nossos filhos? Acredito que estamos comprometendo a formação deles, pois hoje temos assistido a uma geração dos direitos. Muitos jovens não conseguem enxergar os seus deveres, pois isso não foi ensinado a eles. Até mesmo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um importante documento que estabelece os direitos da criança e do adolescente, tem sido, às vezes, utilizado de forma indevida por alguns pais, que, munidos do Estatuto, chegam à escola clamando pelos direitos de seu filho, mas não conseguem ver que seu filho, às vezes, não cumpriu com seus deveres, que desrespeitou o professor, às vezes agrediu o colega, ou outra falha grave. Esse tipo de atitude respalda a ideia para que o aluno, para que ele pode tudo. Mas esta é uma maneira de criarmos futuros delinquentes. É muito perigoso. Nossos filhos devem saber que se erraram, devem arcar com as consequências, devem assumir o erro. E isso só é possível se permitirmos que ele cresça, aprendendo a respeitar e a partilhar. Muito obrigada, Denise, pela disponibilidade em estar conosco hoje, refletindo conosco sobre o nosso papel de educadores na família e também estarmos atentos aos espaços que nossos filhos frequentam, buscando conhecer a metodologia ou proposta pedagógica da escola que escolhemos para compartilhar a educação daqueles que mais amamos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando do programa Evangelização no Lar. Obrigada a todos os ouvintes da Rádio América. Tenham um excelente final de semana e que ele seja abençoado. Na oportunidade, agradecemos também aos patrocinadores da revista O Vagalume, do site do Diálogo Conjugal e do programa Evangelização no Lar, nesta Rádio América, a Rádio da Família. E também aos doadores de brindes do nosso programa. Obrigada. Agradecemos também a participação de todos os casais do Diálogo Conjugal e de toda a comunidade que nos acompanharam aqui na Rádio América, neste início de tarde de sábado, 20 de fevereiro. O nosso muito obrigada. Vocês são especiais, filhos muito amados de Deus. Eis os contemplados com os brindes de hoje. Primeiro brinde, Yasmin Vieira Faria. Telefone final 1721. Segundo brinde, uma torta de frango da Lurdinha Quitanda para Maria Helena Santos Faria. Terceiro brinde, uma semijóia, um brinco, oferecido por Carla Faria do Março, 128 Diálogo Conjugal. Elaine do Nivaldo, final 3242. Quarto brinde, um pacote de petiscos de tilápia biopeixe, 32129744. Ganhadora Denise Silvani, final 1134.
Quinto brinde, uma camiseta Baby Look com estampa do Papa Francisco, um oferecimento de mosaiqueria. Ana Carolina Silva Leide Reis. Final 2187. Sexto brinde, um pacote de quibe de tilápia biopeixe 32129744 e o ganhador é Altamiro. Final de telefone 3572. Lembramos que os ganhadores poderão retirar seus brindes na Secretaria do Diálogo Conjugal, na Rua Prata 153. Telefone 3224-9430, das 13h30 às 17h, de terça a sexta-feira. Gentileza levar um documento de identificação. Parabenizamos a todos os aniversariantes da semana, no desejo de que graças e bênçãos sejam derramadas sobre suas vidas e de seus familiares. Nossos recados. Hoje, 20 de fevereiro, às 19h, missa de envio de todas as equipes de trabalho do Diálogo Conjugal, realizada pelas equipes de liturgia e canto. Participem. Dia 6 de março, primeiro encontro para coordenadores de grupo do Diálogo Conjugal, preparado pela equipe de evangelização e perseverança, das 7 às 12h, no Santuário Nossa Senhora Aparecida. Também em 6 de março, de 11 às 14h, no Salão Jubileu do Santuário, será servido um delicioso almoço pela equipe de promoção Almoço. Participe! Ouça o programa Evangelização no Lar pela internet, clicando na página do Diálogo Conjugal, no ícone da Rádio América, ou pelo smartphone ou tablet, basta baixar o aplicativo. Convidamos a todos para conhecerem o nosso site www.dialogoconjugal.com.br e conferir na íntegra os textos que embasaram as reflexões de hoje. Este programa foi criado e apresentado pelos casais José Ricardo e Soraya, Marco Túlio e Maria Geni, da equipe de comunicação do Diálogo Conjugal. E a nossa convidada, a educadora Denise Risotto. Encerramos mais um programa Evangelização no Lar, agradecendo a sua audiência e participação, desejando a todos um final de semana na paz de Cristo. Até a próxima oportunidade, fiquem com Deus e que o Santo Padre Pio nos proteja. Amém. Céu, minha paz, minha vida, meu amor. Surgem falsos brilhantes